Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da TV Câmara Campinas, que toda semana traz um bate-papo aqui com os parlamentares. Lembrando que nós estamos na temporada de ex-vereadores. Por isso, toda semana a gente traz aqui um ex-parlamentar que passou pelo Legislativo e hoje tem alguma atividade política. Por isso, o nosso convidado dessa semana é o ex-vereador professor Alberto Alves da Fonseca, que atualmente é secretário municipal de Gestão e Controle da Prefeitura Municipal de Campinas. Como é de praxe, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros com mechas loiras, olhos castanhos. Hoje eu estou com uma blusa chamada Azul Bebê, bem clarinha, ciganinha, que ela tem babados, 2 babados aqui na blusa de ombro a ombro. Ao meu fundo, o estúdio do Na Casa do Povo, eu estou com uma saia preta também, que aqui funde com o estúdio, e como eu estou sentada, você de casa não tem como ver, mas olha, à minha esquerda nós temos também o logo do Na Casa do Povo em azul e branco, escrito Temporada Ex-Vereadores. Professor Alberto, seja bem-vindo, e eu também já o convido a fazer a sua autodescrição. Muitíssimo obrigado, Mirna, que alegria estar aqui na Casa do Povo, uma vez mais aqui nessa casa, onde eu passei 4 mandatos consecutivos. Deixa eu fazer minha descrição. Eu estou com uma camisa azul, eu tenho 1,73 m de altura, mais ou menos 87 quilos, branco, tenho olhos claros, meus cabelos já estão cinzas, viu? Estão ficando brancos. E estou de calça jeans e estou com um paletó esverdeado. Tá certo. Acho que então, tá bom assim, né? Acho que dá para ter uma... Tá ótimo, né? Cabelo vereador. curto, não tenho cabelo. Ainda chamo o vereador, Crescido. o professor Alberto ainda de vereador, não acostumei chamar de secretário ainda. Problema. Conta para nós, vou começar um pouquinho pelo atual. Como é ser secretário? A gente até conversou um pouquinho antes. Gestão e controle. O que faz exatamente essa pasta, professor? Essa é uma pasta meio, ela não é uma pasta fim, então ela já é muito atípica, porque a maior parte da administração pública é fim. Não é o caso da Secretaria de Gestão e Controle. Ela é uma pasta meio e trabalha diretamente com a administração direta. Então, todas as secretarias diretas, não? As indiretas têm a sua própria, o seu próprio instrumento de gestão e controle. E o trabalho dela está alertando as secretarias para fazer os relatórios de acordo com as necessidades. Nós temos o grande órgão fiscalizador, mas ao mesmo tempo preventivo, que é o Tribunal de Contas, e o meu relacionamento é diretamente com o Tribunal de Contas. Então eu tenho contato com todas as secretarias e procuro ser facilitador para que apresente as respostas adequadas, porque todo serviço público tem que prestar contas tanto dos seus planejamentos como das suas execuções. Sim. Agora, no nosso caso especificamente, nós consolidamos as respostas e dialogamos diretamente com o Tribunal de Contas. Mas é muito importante que a população saiba que, embora o nome seja gestão e controle, nós não fazemos a gestão, nós fazemos o controle. Mas também não é um controle simplesmente punitivo ou apenas de estar todo o tempo exortando as demais secretarias. Não se trata disso. O nosso trabalho é preventivo, essencialmente preventivo. Agora, o senhor esteve aqui na Câmara Municipal de Campinas de 2009 a 2024. Esse gabarito de ser vereador por 4 mandatos consecutivos, isso tem facilitado esse trabalho lá na gestão e controle? Sem dúvida, Mina. É fundamental toda a experiência que eu tive no Legislativo. O Legislativo, para mim, sempre foi tudo de bom, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar na Câmara. Eu fui vereador em Jundiaí. Então, eu sou uma pessoa que tem 5 mandatos, né? 4 consecutivos aqui na nossa cidade, e também eu estou como primeiro suplente do senador astronauta Marcos Pontes. Então, eu sou muito ligado ao Legislativo. Sim. E a experiência que eu tive na Câmara foram fundamentais para que a gente pudesse fazer um trabalho diferenciado em gestão e controle.
porque ali se trabalha com muito auditorias. E essa experiência, essa expertise, eu tenho aqui da Câmara, por causa das comissões. Eu sempre fui muito ativo nas comissões. Você participou de quais? Olha, eu participei de quase todas as comissões, mas sempre o que eu sempre tive mais facilidade foi a da educação. Eu presidia a Comissão de Constituição e Legalidade, mas também de Ciências e Tecnologia. Eu acho que você até estava com a gente quando fomos visitar lá na Unicamp, aquele extraordinário laboratório. Sim, né? sim. Acho que só tem aqui no Brasil, só tem ele, acho que na América Latina, né? Sim. Então, eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia e participei muito, sempre ativo na Comissão de Saúde, da mobilidade, da pessoa com mobilidade reduzida. Então, foram várias comissões que eu tive a oportunidade de participar. Deu um olhar em vários setores da sociedade, cada uma dessas comissões, né, vereador? Sim, e foi muito bom. Eu lembro da Comissão de Transporte, porque eu fiz parte da Comissão de Transporte, mas também fizemos uma comissão de investigação sobre o PAI, que o PAI Serviços da INDEC, né? Sim. E eu lembro que nós fomos lá e acompanhamos. Então, o transporte, muitas vezes, a equipe de vereadores iam até o ponto de ônibus, às vezes de madrugada, para sentir as necessidades do trabalhador, que tem que acordar cedo e às vezes ficar esperando um transporte, às vezes não com a qualidade merecida, né? Então, nós fizemos trabalhos em campo, nessas comissões, mas também existiam outras espécies de comissões que eram mais eu vou dizer assim, mais subjetiva, né? Não, era mais papel mesmo, análise de documentos, né? Entendi. Agora, professor Alberto, para quem não conhece um pouquinho da sua história antes de o senhor entrar no mundo da política e ser um legislador, professor Alberto é professor do quê? Ok. A minha primeira formação é História. Eu sou formado em História na Universidade de São Paulo. Lá eu fiz, porque a Universidade de São Paulo, diferente de outras universidades, você faz, por exemplo, História, você será historiador, mas Sim. não professor. Para ser professor, você tem que fazer licenciatura plena na Faculdade de Educação. Tá. E eu fiz as duas coisas. Então eu sou historiador e professor. Então a minha primeira formação foi isso. Depois, um dos motivos foi a própria política, eu fiz direito. Então eu sou advogado, me formei e direito... Prestou ordem? Sim, prestei, eu tenho um número, eu sou advogado. E aí, depois, posteriormente, eu fiz teologia, né, eu sou teólogo. Sim. Eu fiz mestrado em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, e também sou formado em pedagogia. Agora, com a minha profissão, o que eu fazia? História, professor efetivo da rede pública estadual. Eu dei aula aqui em Campinas, no colégio Dom Barreto, estadual, Sim. ali na General Carneiro. Então Sim. foi a minha última atividade pedagógica, né? Porque depois eu vim para a Câmara, os horários já não permitiam que eu continuasse lecionando. Embora eu queria continuar, eu até tentei. Você falava de algo que gostava muito. Mas não foi possível, os horários não eram compatíveis. Às vezes sente falta, professor? Sim, eu ainda continuo dando aula na Escola Teológica, eu sou diretor da Escola Teológica aqui de Campinas, a STEADEC, e eu continuo dando aula de história, mas história mais especificamente na teologia, da religião. Eu também dou aula de religiões comparadas. Sim. A minha formação de mestrado foi Ciências da Religião, né? Então são todas temáticas que eu consigo ter uma certa facilidade de trabalhar. Mas eu dou aula de história do povo de Israel, história da igreja cristã, são matérias, e geografia bíblica. Né? Eu tenho até um livro de geografia bíblica, porque eu morei em Israel, né? Sim, sim. Aliás, recentemente eu cheguei de Israel, exatamente, hoje está fazendo 9 dias que eu voltei de Israel, de uma viagem. Então, o senhor voltou logo depois daquele momento em que foi feito o acordo de paz. Exatamente, tá. Porque eu tinha uma viagem marcada, mas devido ao conflito eu não pude ir. Sim. Então, 2023, 2024, agora que eu consegui voltar
devido a esses acordos, né, que são feitos. Eu lembro que, inclusive, o senhor é da Assembleia de Deus, correto? Isso. O senhor tinha um trabalho lá na Assembleia de Deus da Vila Padre Anchieta. Ainda é naquela igreja? Não, eu não estou mais lá. Agora eu estou como supervisor aqui do Jardim Nova Europa. Jardim Nova Europa. Eu estou no Jardim Nova Europa. Eu sempre trabalhei, o meu trabalho pastoral foi sempre ligado à educação. Tá. Tanto escola bíblica dominical, como também na escola teológica. Mas o que me motivou a entrar na política foi um trabalho, isso lá ainda na cidade de Jundiaí, porque eu sou jundiaiense, né? Eu sou nascido em Jundiaí. Lá havia, eu percebi, bom, também aqui em Campinas a gente percebeu que havia a mesma necessidade de qualificar os jovens na época era muito difícil entrar na faculdade. Hoje, da minha época, era um absurdo entrar na faculdade. Sim. Hoje existem tantas oportunidades. Mesmo a particular era muito difícil antes, Meu Deus do céu, eu entrei numa época muito difícil, eu entrei na Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí, o meu nome saiu no jornal, de tão importante que era se entrar na faculdade, a lista dos alunos desaprovados, saiu no jornal, veja isso. Hoje não tem nada a ver, né? Hoje existe uma oferta maior, sim, e também incentivo, etc. Mas quando eu estava então ali, eu senti essa necessidade de trabalhar com jovens, não necessariamente da igreja, porque isso a gente fez juntamente com a rede de educação de Jundiaí. Nós trabalhamos, eu dava aula para os alunos que queriam prestar vestibular e eu fazia isso aos sábados. Sim. Foi aí que um líder político, provavelmente você conheceu, ex-prefeito de Jundiaí, por muito tempo, acho que teve 4 mandatos em Jundiaí, o André Benassi, sim, ele que me viu dando aula e me chamou. E tanto é que o primeiro partido que eu fiz parte foi do PSDB, porque ele era o presidente do PSDB, o irmão dele, acho que o seu José Benassi, que era o presidente do PSDB de Jundiaí. E ele me convidou, ele me viu dando aula, me relacionando com os alunos, ele me convidou, ele falou, você precisa sair candidato a vereador, tal. E aí eu me envolvi na política, sim. Sim. E como o senhor veio para Campinas, então? Vou sair de Jundiaí, vou para Campinas e lá em Campinas vou entrar na política também. Como que foi essa? Na verdade, eu casei com uma moça aqui de Campinas, a professora Eliana Renata. Ela é aqui de Campinas. Ela está no Bentinho ainda? Eu lembro que agora não está mais, ela se aposentou, ela se aposentou no Bentinho, trabalhou muito tempo no Bentinho e nós casamos e fomos morar em Jundiaí. Só que basicamente a gente só morava em Jundiaí, porque tudo a gente fazia em Campinas. E aí quando ela ficou gestante da minha primeira filha, a gravidez da minha esposa sempre foi muito difícil. Sim. Ela sofria muito, né? E eu vendo ela viajar todo dia para dar aula no Bentinho, ela sempre gostou demais de ser professora, de trabalhar. Ela também dava aula no estado aqui. E eu fiz uma solicitação no estado, se eles me fariam, eu já não era mais vereador na cidade, eu estava trabalhando e dando palestra no Centro Elis Regina, lá de Jundiaí, no Complexo Argos, que é um grande complexo educacional de capacitação dos professores da rede pública municipal. Eu estava dando aula lá, dando palestras, né? E aí eu era professor do estado. Então, terminou meu mandato, eu não fui candidato e voltei para o estado dar aula. E quando eu vi a minha esposa se sacrificando, né, sofrendo muito, falei, quer saber uma coisa? Eu vou pedir a transferência. Aí ela falou, eu não acredito que você vai pedir. Eu falei, eu vou pedir minha transferência para Campinas. Ela falou, tá bom, então pede. Aí eu pedi só para as cidades centrais, porque eu não conhecia Campinas. Então eu conhecia o centro. Tá. Então eu pedi só para as escolas aqui, Carlos Gomes, Francisco de Sério, Dom Barreto, só escolas aqui. Aí ela brincou, ela falou, você está de brincadeira, né? Você não quer ir para Campinas, né? Imagina que você vai conseguir uma transferência para Campinas numa escola central. Concorrido. Claro que não, você tinha que pegar escolas mais da periferia. Mas eu não conhecia, eu falei, mas eu nem sei, você não me orientou. Eu lembro que ela ficou até chateada. Ela falou assim, você não quer ir para Campinas. Se você quisesse, você tinha escolhido outras escolas que haveria mais possibilidade. Mas, para surpresa dela e minha também, eu já tinha até esquecido o assunto. Aí ela que viu, porque eu nem acompanhei mais, ela viu e falou, saiu sua transferência para a Escola Estadual Dom Barreto. Aí as amigas dela lá no Bentinho, tudo falando, poxa, tem alguma coisa errada, não é possível. Todo mundo quer ir para lá. Todo mundo, uma escola linda, centenária, na época tinha até elevador panorâmico aqui no Dom Barreto, o Estado tinha acabado de revitalizar o prédio, né, tá, aquela coisa.
E eu fui, né? Cheguei aqui, era a dona Gilberta Dalla, que era a diretora. Eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje, ela falou assim para mim: professor, você é o professor Alberto? Eu falei: sou eu mesmo. Falei: você é um homem abençoado por Deus, né? Não é possível. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou: olha, aqui todo ano tinha um professor de história que ele pedia a remoção para uma cidade dele, aí um monte de gente se inscrevia e ele não ia. Então a vaga aparecia, mas na hora H ele não ia, e aí todo mundo que tinha escrito ali acabava perdendo. Aí isso foi no primeiro ano, acho que foi isso em 2006, 2007, ele agiu da mesma maneira, não, antes, 2000 acho que 2000, 2001, 2002, eu sei que chegou em 2004, ele sempre fazia isso. Em 2004, todo mundo achou que ele... Ia ser a mesma coisa. A mesma coisa. Mas eu não sabia de nada, né? Tá. Essa é a questão, não sabe? Então eu me inscrevi. Foi o único. E o cara foi. Foi o ano que o cara foi. E o senhor era o único? Eu era o único. Então ela me contou essa história, eu falei: nossa, a vaga era sua. Então essa vaga era minha mesmo, não é possível, né? É verdade. E a partir desse momento que o senhor veio para Campinas... Foi fácil aqui? Foi, por exemplo, o senhor ainda era do PSDB e naquela época se aproximou de algum partido específico aqui ou não? Foi construindo essa relação aos poucos aqui na cidade? Foi construindo. Eu já estava na época era PL, né? Depois o PL mudou para PR, né? Sim. E aí, mas quando eu cheguei aqui, eu procurei os partidos e não encontrei muita abertura. Ninguém me conhecia, né? Então eu entendo. Até que eu fui convidado pelo Guilherme Campos para ir para na época, era DEM. Isso, Democrata. Isso, aí eu fui para o Democrata e ninguém me conhecia, então eu entendo perfeitamente. Tanto é que eu comecei a fazer um trabalho dentro da Assembleia de Deus, porque eu era professor capacitador de professores. Então, os professores que levavam... Eu nem conhecia todos os bairros, nada, mas esses professores começaram a falar: olha, eu tenho um professor lá que ele já foi vereador, ele entende de política, é uma pessoa que talvez seria legal para nos representar. Aí eles começaram. E nesse momento também tinha o projeto lá do Instituto Paulo Freire, no Monte Cristo. Que estava começando também, né? Isto é uma maravilha, né? Sim, hoje é um outro mundo lá. Mas na minha época as ruas não eram asfaltadas, eram muito assim, difícil, havia uma exclusão social. E eu fui para lá para ser o diretor do Instituto. Que desafio, hein? Desafio enorme. E deu muito certo, né? E aí o pessoal viu essa vocação, esse trabalho, essa maneira de dialogar, de construir pontes, e falaram: não, vamos tentar fazer algo para ele ser eleito. E eu visitei todos os bairros de Campinas. Além de visitar, à noite eu ia na igreja dar palestras. Sim. Palestra de família, palestra sobre história, sobre Israel. O que me davam o tema eu ia. E ia alegre. Às vezes bairros assim, eu achava distante, né? Tinha bairro muito longe aqui. E no outro dia dá aula normalmente. No outro dia ia para a sala de aula e tal. Então, os pais dos alunos também, eles também foram impactados, porque, Mirna, eu sempre dei aula em escola particular. Foi depois que eu fiz a Universidade de São Paulo que eu comecei a entender que eu precisava também dar aula em escola estadual, até em resposta ao apoio que o governo tinha me dado, porque eu fiz uma escola de qualidade pública. Então eu me sentia que eu tinha que também pagar aquele investimento que o governo fez em mim. Tanto que já fez de uma forma que traz uma consciência, mas até existe aí, já foi discutido várias vezes, claro que ainda não é colocado, mas que alunos que tenham estudado em universidades públicas possam, durante um período, prestar serviço nas suas respectivas formações para o serviço público mesmo. Eu acho óbvio isso, né? Mas eu fiz isso espontaneamente. Sim, sim. Nada... Não existe nada, até hoje. Nem tem. Mas eu tinha essa consciência. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, e na escola pública eu colocava as mesmas metodologias que eu tinha aprendido na escola particular. Então os pais... Levou uma inovação, então. Os pais, por exemplo, eu sou professor de história. Eu levava papiro para os alunos ver quando ia falar civilização egípcia, quando ia falar sobre a riqueza do Segundo Império, eu levava café para as pessoas tomarem, para os alunos tomarem, para marcar não só a ideia, mas olha, essa é a riqueza do Segundo Império e tal. Então, os alunos chegavam em casa e acho que falavam para os pais, né?
Nossa, a gente tem um professor de história e papapá. E aí os pais chegavam no dia da reunião dos pais, eles iam e falavam. Outra coisa, era um professor que exigia dever. Eu ligava para o aluno, se o aluno não aparecesse, eu ligava na casa, olha, aconteceu alguma coisa. Então os pais ficaram muito impactados com isso, porque não é comum. Não Outra é. coisa, eu sempre cheguei muito cedo na sala de aula. Eu nunca esperei bater o sinal para ir para a sala de aula. Até os professores achavam estranho. Falaram, não, mas ainda não bateu o sinal. Eu falei, não interessa. Por que eu chegava antes? Porque eu tinha uma metodologia da seguinte, eu quero receber o aluno. Então, eu chegava antes, então não havia bagunça. O pessoal falava, tinha uma 7ª série lá, que o pessoal, essa é o terror. O senhor vai ver, professor, 7ª série C. Se Era prepara. o terror, E comigo eu não tinha conflito. Até a diretora falava, mas o que você faz? Eu chego mais cedo. Então eu abraçava o aluno chegava e eu estava lá. Né? Então ele sentava quietinho lá na dele. E o aluno sempre percebeu também, eu sempre trabalhei ideias de conteúdo, tanto no diálogo, eles sentiam que eu tinha interesse por eles, ao ponto disso refletir na minha eleição. Um monte de pais pediam, ligavam, manda o seu número, eu quero votar em você e tal, o que você fez. E hoje, inclusive, eu encontro pessoas, às vezes, que eu não reconheço mais, no mercado, no cinema, no shopping, eles me abraçam. O senhor foi meu professor, sabe, aquele orgulho, o senhor foi meu professor, eu nem lembro mais, né? Mas, lógico, eu dei aula para adolescente, hoje são pessoas formadas, né? E isso é muito comum, ainda hoje isso acontece, alguns eu consigo lembrar, né? E esses foram meus eleitores. Tanto é que quando eu saí candidato a primeira vez aqui em Campinas, o Zé Arnaldo, de saudosa memória, né? O Zé Arnaldo falava assim no rádio, mas quem que é esse professor Alberto? Ele está no primeiro, que eu fui o mais votado do DEM. Então, e olha com que eu concorri, o prefeito Dário Saad, Campos quem já estava na política da cidade fazia Vinícius Gatti e o seu Luiz da Farmácia. Foram as pessoas que eu concorri, e eu ganhei de todos eles, eu fiquei em primeiro lugar. E aí, professor Alberto? De onde surgiu? Quem é o professor Alberto? Aí os pais ligavam lá e falavam, é o professor Dom Barreto, é da igreja tal, aí começavam. Mas eu não, na época, eu não exercia nenhum ministério pastoral, eu era só professor, secularmente, e na escola bíblica dominical, não exercia. Tanto é que eu nunca usei títulos religiosos, porque realmente eu estava trabalhando muito na sociedade, né, secularmente falando, e tive a maior votação do DEM, né? E esse período que o senhor esteve lá no Instituto Paulo Freire, conhecendo essa outra realidade da Campinas, diferente do Dom Barreto, porque por mais que a escola Dom Barreto é uma escola pública, como o senhor mesmo diz, ela é uma escola bem localizada, né? A gente percebe que é um outro nível, inclusive desse aluno público também. O que o senhor percebeu, como que era trabalhar também socialmente quando a gente olha para a nossa cidade naquele período? Olha, ali desperta na gente a necessidade de fazer alguma coisa, né? A gente precisaria melhorar em muitos aspectos, né? Precisaria lutar por essas pessoas. Nós tínhamos um representante lá muito forte, porque eu sempre me dei muito bem, que é o ex-vereador Canário. Sempre tive um bom relacionamento do Oziel, que é daquela região. Ele sempre foi muito parceiro, nos ajudou muito ali, né, naquela região. Mas realmente, ali a exclusão social, por isso mesmo que foi escolhido o local para a primeira experiência do Instituto Paulo Freire, que é um instituto que apoia o fortalecimento de vínculos, reforço escolar, contraturno, né? Alimentação, e ali também tinha música, na minha época tinha informática, e foi muito bom. Eu conheço pessoas, na época que eu fui o diretor lá, eu conheço, que era menininho tal, hoje já são homens formados, e eles sempre, quando vê a gente, abraçam, falam, nossa, professor, porque são, primeiro, as pessoas, isso nós precisamos entender, os pedagogos, as pessoas ligadas à educação, a grande chave que vira na área da educação é o acolhimento, é a empatia, sabe? É você abraçar para quem vai ser objeto do transmissão do saber. Se o aluno sentir isso em você, aí haverá o crescimento. Aquele negócio, eu não sou só uma experiência para você viver aqui como se fosse um aquário. Não, olha. Não, Mirna, você está vivendo comigo, exatamente. né? Olha, na sala, muitas vezes na hora do intervalo, eu vi professores dizendo assim, eu dei a aula. Se o aluno entendeu, não é problema meu, tal.
eu nunca aceitei essa pedagogia. A minha pedagogia é o seguinte: se eles não aprenderam, eu não ensinei. Essa pedagogia se aprende no Evangelho de Cristo, né? O Senhor Jesus diz assim: aprendei de mim. Então, eu sou o exemplo. Então, se o aluno não aprendeu, você não ensinou. Não adianta falar, eu passei a matéria. Tem alguma coisa errada. Porque a ideia é essa, é que haja o crescimento educacional. Então, aqui, quando eu vim, o meu slogan de toda a campanha minha, dos 4 mandatos, foi educação em primeiro lugar. Por isso, se você pegar os projetos meus na casa, quase todos são voltados para a área de educação. Aliás, tem uma coisa aqui histórica na nossa Câmara, que a única emenda em uma lei orçamentária aceita até hoje foi a minha. Antes de existir emenda impositiva. Antes não tinha. A emenda positiva é uma coisa nova. Sim. Não existia isso. Então, os vereadores enchiam de emendas lá, mas eram todas rejeitadas. Sim. Isso sistematicamente. Até que ocorreu o problema com a escola de música. Semaneca, eu lembro que o senhor trouxe o pessoal aqui, eu lembro. Que eu debati com isso, não pode fechar a escola, mas não tinha jeito. As mães vinham aqui, o senhor se reunia, eu lembro muito bem. Foi uma luta. E hoje é um exemplo, porque é a primeira nota, né, que acontece lá, fez a parceria com a Unicamp, mas foi a partir daquela sua ação. Foi daquela emenda que foi o prefeito Jonas, né, que acolheu, ele acolheu 2 emendas, eu lembro, a minha e também do vereador Arthur Orsi, sobre o cheque creche. Só que não prosperou aquele modelo, né? Certo. Mas ele acolheu, foram as 2 únicas emendas até hoje, hein, daquela época, né? Sim. Só essas 2 emendas, e a minha teve um resultado positivo, a outra infelizmente não funcionou, porque realmente era complexo você dar um cheque para as mães irem lá numa creche, né? Sim, sim. Mas a ideia era boa. E foi a única que... Então, outro tema que eu trouxe e basicamente debati em todos os meus mandatos, eu sempre achei que o professor tem o direito de participar da merenda com o aluno. E sempre, constitucionalmente, isso não era possível, porque a leitura é o seguinte: o professor, se é pouco, se é muito, essa não é discussão, mas o professor já tem o vale alimentação. Tá. Então ele não pode participar, é vetado, é proibido. Eu sempre achei isso um absurdo. Por quê? Porque é pedagogicamente correto você se alimentar com o seu aluno. É a hora que o aluno vê, bom, se o professor está comendo, deve ser bom. E o professor pode fazer o quê? A fiscalização da qualidade da merenda. Então eu sempre lutei, falei, não, tem uma série de projetos meus hoje aqui. Já é permitido ou ainda não? É permitido, aí até que foi com a diretora, aqui, na época acho que do governo Jonas, a Solange. Doutora Solange Pellicer. Isso, discutindo com a professora Solange, e foi muito bom essa discussão, porque eu tinha feito uma experiência aqui, na época com o vereador Josias Leck, lá no primeiro mandato meu com ele, de nós colocamos como tema transversal a educação do trânsito, porque também não pode, você já tem uma grade, você já tem a lei, as diretrizes da educação, então você não pode inventar uma disciplina, isso não existe. Mas, como tema transversal, nós inserimos a educação do trânsito. Hoje tem até aquela cidade que eles levam as crianças na INDEC, simulando para que eles aprendam. Mas entrou, é uma lei minha e com o do Josias Leck, nós 2 fizemos, que colocamos como tema transversal a educação do trânsito. Aí, discutindo com a Solange, falei, Solange, e se eu apresentar como sendo um tema transversal de bons hábitos alimentares? Foi assim que algumas escolas começaram a permitir que o professor se alimentasse com o aluno. O que eles não entenderam, o que o governo federal não entendeu, o que o Ministério da Educação não entendeu até hoje. E para mim isso é uma visão muito míope, é muito pequena, muito tacanha, muito obtusa. Sim. Por quê? Porque, veja, não é uma questão de você, só porque você dá um vale alimentação para que as pessoas se alimentem onde quiserem. O alimento na escola é pedagógico, o professor está ali. Sim. Então, não, é o professor que se vire, ele não precisa comer merenda. Não é a questão de comer a merenda. É o ato ali de sentar junto com o aluno vê o professor se alimentando, a mesma alimentação que ele vai se alimentar. E lembra de novo da pedagogia
de Jesus lá, Sim. aprendei de mim, eu estou alimentando do mesmo arroz que você come, da mesma mistura que você come, estou tomando o mesmo café, comendo o mesmo pão. Então, o aluno, ele está... E claro que o professor, por ser adulto, tem muito mais capacidade de fazer o quê? A fiscalização da qualidade do alimento que está sendo servido. Então, até hoje, eu me sou inconformado dessa política que acha, porque todo caso, eu acho que a gente precisa parar, às vezes, de querer generalizar tudo. E na prática é um absurdo, que muitas vezes até sobra alimento, né? Esse é o pior, né? Sobra, né? Sobra. Sobra mesmo. E aí, o que algumas diretoras, por caridade, falam, eu vou levar para os professores, sabe? Coitadinho, tem professor que fica direto, porque sabe que tem professor que ele dá aula no Estado, mas ele dá aula em outras instituições. Agora, com o sistema PEI, que é período integral, os professores muitas vezes dobram na escola. Aí ficou mais complicado, né? Na minha época... Professor de matemática de manhã, à tarde é de informática. À tarde é de, sei lá, projeto de vida. Hoje tem várias disciplinas, inclusive. Eu cheguei a dar, inclusive, valores, né? Que não falam... colocaram aquele de religião, né? Aula de religião. Como não pode ser uma única religião, aí começou a trabalhar de valores, né? Valores universais dentro das expressões religiosas. Até isso eu cheguei a dar aula, porque não tinha nem professor nessa formação, como eu tenho o curso de teologia, eles acabaram me encaminhando para isso. Então você dá as suas aulas, sua carga horária, e claro que você vai dar aula ou numa escola particular ou em uma outra escola. Então, era uma vida bastante corrida, mas eu sempre achei que a alimentação na merenda escolar deveria sim ser permitido nessa perspectiva. Eu entendo a lógica jurídica de que se você já ganha o seu vale alimentação, seria duplo, né? Duplo pagamento, né? Sim. Mas precisaria desconstruir essa ideia assim, esquece a ideia do duplo pagamento. Quando você se alimenta com a merenda, tem a ver com uma pedagogia. É uma outra didática. Exatamente. Não é... Seria uma didática, método didático. Sim. Estou aqui, inclusive, com uma relação de leis de sua autoria e grande parte, como o senhor disse, tem tudo a ver com essa questão da criação. Hoje a gente vê que, inclusive, em Campinas, as escolas municipais, muitas realizam passeios culturais com as crianças para entender um pouco da história da nossa cidade. Tem uma lei do senhor de 2011, tem também parceria cidadania nas escolas e creches, que vem tudo ao encontro dessa, quando o senhor fala dessa metodologia, desse entender diferente do ensino. E tem uma aqui também, hoje a gente fala tanto, inclusive nós estamos aí com a NR1 a partir de 2026, que trata da saúde mental no trabalho, uma lei do senhor de 2011 tratou aqui da campanha municipal de combate e conscientização sobre a síndrome de burnout, que hoje é algo que está assustando, inclusive, grandes corporações. Queria que o senhor falasse desse olhar foi 6 de outubro de 2011, né? Quase 15 anos dessa Isso aconteceu porque uma professora da nossa rede, ela, de repente, um dia ela acordou e não conseguia entrar na sala de aula. Ela simplesmente não conseguia entrar. Mas um profissional competentíssimo, uma pessoa culta, uma pessoa preparadíssima. E ela ligou aqui na Câmara e me procurou, queria tomar um café com o senhor. Eu falei, claro, mas nem sabia do que se tratava. E ela falou, olha, eu sou professora, não consigo entrar na sala de aula. Não consigo. Chorando. E não tem... Porque queria entrar, mas não conseguia. Mas não conseguia mais entrar na sala de aula. E ela falava assim, eu estou com alguma doença, mas isso não tem prevenção, não tem, ninguém sabe do que se trata, me ignoram, acham que é graça, alguma coisa. E eu falei, nossa, eu não sabia também do que se tratava, né? E eu comecei a pesquisar, aí eu descobri que era essa síndrome, e que eu falei, nós precisamos fazer uma campanha de conscientização, porque eu não tinha como não tinha outro caminho a não ser fazer uma campanha de conscientização para que alguém se despertasse, a gente fomentasse o tema, né? Sim. Porque isso a gente fez também com o bullying. Eu com o vereador Biléu, também de saudosa memória, né? Sim. O grande vereador Biléu, juntos nós começamos um debate, porque o Biléu era bom de tribuna, né? Ele sempre ficava no final e a gente ficava lá debatendo. Sempre ficavam no grande expediente, né? Eu sempre ficava lá, fomentando o debate, porque as pessoas também não sabiam o que era isso. O que é bullying? É um nome... Então,
As pessoas não sabiam. E nós começamos, não, precisa dar conscientização e mudanças. Começo, hoje se fala muito, mas no começo a gente fala até, às vezes fala assim, geração Nutella, não aguenta uma brincadeira. Mas no começo as pessoas achavam que era frescura, hoje se vê que não, o quanto o bullying causa de real sofrimento a quem passa por isso. Quantas tragédias têm acontecido. Então, a questão do burnout, a questão do bullying, a questão do autismo. Eu lembro quando eu trouxe a primeira ideia aqui, que eu também sou autor da lei. Do PAICA, não foi? Eu trouxe para colocar no calendário de eventos o dia do autismo. Sim, mas conscientização do autismo. Mas na época em que o senhor esteve aqui, foi um pedido do senhor que tivessem alguns eventos aqui na casa, foi, não foi isso? Exatamente, foi. Aliás, o lançamento da Frente Parlamentar de Conscientização do Autismo foi aqui. Sim. Meu pedido, vieram senadores, deputados aqui na Câmara Municipal de Campinas. Só que nem sabia o que era isso. Eu lembro que o vereador Jorge da Farmácia, ex-vereador também, que sempre assumiu essa comissão, fez um protagonismo assim, gigantesco nessa área. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre autismo, eu lembro que eu falei assim, os aspectos... o espectro autista. O espectro autista. Quando eu falei isso, eu lembro que os vereadores me interromperam. Dá licença, vereador, não é aspectos? Eles falam, não seria aspectos do autismo? Até eu fiquei em dúvida. Eu olhei, não. É espectros. Espectros. Aí, não, a gente nem sabia do que estava falando. Sim. Aí começamos a fomentar. E aí, hoje existem várias leis, hoje existe um conjunto de leis. Sim. Né? Mas foi tudo naquele... Então, nós precisávamos dar conscientização de certas circunstâncias que as pessoas não conheciam. E esse caso dessa lei da síndrome de burnout foi fundamental para que os profissionais de saúde também começassem a reconhecer que isso era realmente uma síndrome e tratar esses professores, dando inclusive, né, o atestado, aquela coisa, para a pessoa fazer o seu tratamento, né? Até porque quando a gente olha números, a categoria de professores é uma de que mais tem afastamentos, inclusive, por questões de saúde mental. Muitas doenças psicossomáticas, porque você ouve muita coisa ali, né? Ali você, ainda mais com essa geração de alunos que não respeitam mais a autoridade, né? Não é autoridade daquela ideia de autoritarismo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de você respeitar aquele ser humano que está transmitindo saber para você. Então, é natural do discípulo respeitar o professor. A gente admirava os professores. Exatamente, porque ele está transmitindo um saber que vai fazer uma enorme diferença na sua vida. E a pessoa não consegue perceber isso, e zomba, e desrespeita. Isso traz doença psicossomática para o professor. Sim. Quantas vezes eu vi o professor falando assim, eu não sei o que estou fazendo aqui. Não tem o menor sentido. Sabe, porque chegava lá, o carro às vezes riscado. Não, hoje inclusive a gente tem canais que até a gente fala que é engraçado, mas traz em forma de memes as situações cotidianas vividas pelos professores. Por exemplo, agora que vai começar, a gente está no período de dezembro, logo começam as férias, os professores comemorando, né, porque vai começar as férias, e os pais desesperados porque não sabem o que fazer com os filhos. E porque é uma questão, apesar dessa brincadeira, ela traz um fundo muito sério, que é inclusive essa questão de que muitas famílias passaram a responsabilidade da formação daquele indivíduo para o educador. Não apenas como um professor de uma disciplina, e claro que precisa também educar para a cidadania, mas passou total responsabilidade e não quer saber. É só a tragédia, mas há 20 ou 25 anos atrás, o professor tinha pelo menos autoridade para fazer esse papel, caberia aos pais. Os pais não tinham autoridade, mas o professor tinha. Sim. Então você tinha como fazer esse trabalho e colocar uma mínima disciplina para o sucesso do aprendizado. Hoje não existe mais isso. E aí o professor também fica perdido, porque ele virou ali apenas um... E outra, com as grandes capacidades hoje de tecnologias também,
o aluno percebeu também que muitos professores já também não defasado, ele não tem mais sentido. Então, na verdade, foi a pandemia que fez isso. Todo professor teve que começar a trabalhar com uma plataforma que até então ninguém estava preparado também. Mas o próprio aluno hoje, ele fala, eu não preciso de você. Eu tenho meu professor Google. Eu não preciso de você. Então, e agora tem a IA também. O professor começa a sentir, ainda tem essa, né? A inteligência artificial. Então, o professor que não conhece esses mecanismos, não conhece tecnologia, não estuda um pouquinho de psicologia e tantos outros. Outro problema. Quando começaram a aparecer essas síndromes, esses diagnósticos sobre autismo, sobre interatividade e outras coisas mais, o professor não foi capacitado para isso. Simplesmente apareceu lá e como lidar com isso? Então o professor, claro que ele ia sofrer. Sim. Então foram muitas situações atípicas que vai, obviamente, gestar um colapso, né? Professor Alberto, o senhor estava como vereador, inclusive durante a pandemia da Covid-19, e a gente lembra, eu gosto de reforçar que aquele período foi um período bem delicado para toda a sociedade, e o senhor passou um momento muito delicado naquele momento. Eu lembro que depois, quando o senhor esteve melhor, nós conversamos, e o senhor contou a sua história, que é um verdadeiro milagre mesmo, né, daquele retorno e daquela... talvez naquele momento aquela impossibilidade de se salvar diante da Covid-19. É verdade. Eu sempre fui muito presente, né, nas sessões e sempre fui muito cuidadoso. Sempre usei máscara, higienização de mão. Eu sempre, porque eu tenho uma disciplina. Eu me conheço, eu sei como que... E muito cuidadoso. Mas eu peguei o Covid. E o meu organismo, embora nunca fui propenso, nem predisposto a ficar doente. Não, eu sempre tive uma saúde, assim, razoável. Mas a Covid, faltando uma semana para eu ser imunizado, né? Sim, a vacina estava chegando. Puxa vida, aí peguei a Covid. E aí eu lembro que o Dr. Pedro Tourinho, foi meu vereador aqui, nosso vereador, ele era o presidente da Comissão de Saúde, então estávamos juntos. Eu lembro que a minha esposa ligou para ele e falou, olha, essa saturação do Alberto está tanto. Ele falou, leve imediatamente para o hospital. Acho que estava 74. Leva imediatamente. Aí me levou e eu já fiquei internado. Engraçado, Mina, que eu não sentia falta de ar, não tinha nada dessas coisas. Me colocaram, o médico me colocou o oxigênio, eu peguei o oxigênio, peguei e saí andando no hospital com oxigênio. O médico ficou olhando para mim, porque eu não tinha falta de ar, não tinha nada. Fui no banheiro, tá, sabe, numa boa. Aí, quando eu fui pro quarto, e eu comecei a observar que eu não estava bem, mas não porque eu estava com falta de ar, não tinha nada disso. Eu percebi que eu não estava conseguindo me alimentar adequadamente, essas coisas, mas não por causa disso. E quando a doutora veio falar para mim que ela ia ter que, ela usou esse termo, eu vou ter que fazer o senhor dormir. Lógico, eu entendi que era que ela ia me entubar, né? E a minha esposa tinha falado para mim, não deixa eu te entubar. Sabe que eu dou vontade de sair correndo, né? Como que eu sair correndo do hospital? Cheio de aparelhos, eu vou pular da cama e sair correndo, vou fugir, né, do hospital. E eu falei, você falou com a minha família? Eu não falei tal. E o único tempo que deu para eu fazer foi fazer uma oração. Não deu tempo para fazer mais nada. E eu fiquei 26 dias entubado. Eu tive dificuldade de voltar da intubação, tive muita dificuldade. Mas muita gente orando por mim, pensando positivamente, rezando. Muita gente. Eu quero aproveitar de novo essa oportunidade na Casa do Povo aqui, agradecer você que orou por mim, que torceu por mim. Agora olhando aí para você, muitíssimo obrigado. Tem um salmo, o salmo de número 103, que diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendize o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. Eu não quero esquecer que você é o motivo de eu estar vivo, você que orou, rezou, pensou positivamente. Minha gratidão para você, muitíssimo obrigado. Eu te agradeço, viu, Mina? Você me dá a oportunidade de eu agradecer uma vez mais, porque eu quero ser grato. Eu acho que a gratidão, como dizia o senador Cícero Romano há 2000 anos atrás, a gratidão é a mãe de todas as virtudes, né? É verdade. Eu sou muito grato pelas pessoas, a Câmara de Campinas, pelo acolhimento. Na época o presidente era o Zé Carlos, mas todos os vereadores. O dia que eu saí, eu estava
palito, né? Eu lembro, a gente colocou aqui nos nossos telejornais. Dava para ter uma sessão lá no hospital, na Casa de Saúde, acho que tinha 17, ou 18, ou 19 vereadores, todos lá foram me abraçar, o vice-prefeito, o doutor Dário foi me visitar lá na Casa de Saúde, os médicos da Casa de Saúde, que coisa, os funcionários, né? Então, eu passei sim por uma situação de basicamente eu estava morto, né? Sim. Um milagre, ali é milagre, e milagre não tem explicação. Foi tudo isso que aconteceu naquele período, a gente já está no finalzinho, professor Alberto, mas eu não podia deixar de falar porque isso é um problema ainda. O senhor é autor de uma lei aqui sobre a questão das fake news, inclusive. Foi tudo o que aconteceu que o motivou a fazer esse projeto? Sim, sem dúvida. Eu fui visitar o nosso jornal, que é o Correio, sentei com eles para discutir esse projeto, porque eles também apoiavam muito isso, eles já combatiam isso, né? A imprensa combatia muito isso. Para mim, a fake news é uma das coisas mais cruéis que existem. Elas destroem a humanidade, a reputação. A humanidade que eu estou falando destrói pessoas, o ser humano. Eu acho muito cruel, muito triste, muito abominável construir uma notícia falsa, porque as pessoas de boa fé, e tem muita gente de boa fé, elas acreditam. E por crer de maneira errada, vão reagir de maneira errada. Então é um encadeamento de erros e equívocos. Isso a sociedade perde, a economia perde. Nós perdemos em todos os aspectos. Fake news é tudo de mal, tudo de profano, tudo de cruel. E então, isso que me motivou, porque é muito triste isso, né? Você usar de expedientes que não são verdadeiros. E para mim isso é uma inspiração tão maligna que o ministro de propaganda nazista, o Joseph Goebbels, ele dizia isso: uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade para aquele indivíduo. Isso é uma farsa. Mentira é mentira, nunca vai ser verdade. Mais mesmo cedo, que mais ninguém tarde, esteja vendo. Mesmo mais cedo ou mais tarde, a verdade vai triunfar, porque verdade é verdade, né? E nada pode se contra a verdade, né? Senão a própria verdade. É isso aí. Então, com essa máxima, eu agradeço a sua participação, professor Alberto, que hoje é secretário municipal de Gestão e Controle da Prefeitura Municipal de Campinas, e que a gente possa ter esse momento mais vezes, né? A TV Câmara está aberta também ao senhor. Eu que agradeço, um abraço para o presidente Rossini, tá? Meu amigo Luiz Rossini, e parabéns pelo Na Casa do Povo, a oportunidade que vocês dão dos ex-vereadores continuarem contando suas histórias, porque todos contribuíram para que a cidade de Campinas continuasse sendo essa cidade bonita, vibrante, e eu desejo um 2026 aí cheio de paz, de alegria, de saúde, que é o mais importante, e é uma delícia ser entrevistado por você. Obrigado, Mirna. Muito obrigada, vereador. A gente também deseja tudo isso aos seus familiares, amigos, todo mundo. Tá bom, vereador? Muitíssimo obrigado. Na Casa do Povo fica por aqui. Lembrando que você pode ir lá acessar a nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você vai lá e você encontra as várias entrevistas que nós fazemos com os parlamentares atuais da Câmara Municipal e agora nessa temporada dos ex-vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Até um próximo Na Casa do Povo.